sobre a parte de negociação. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Muito bem. A ideia é a gente falar hoje sobre algumas variáveis básicas. Deixa eu pôr para cá esse meu vídeo, que daí eu olho para a tela lá e não fica muito longe. Tá? Então a ideia é vamos falar sobre algumas variáveis básicas. O que seriam essas variáveis básicas que afetam a chamada negociação? Tá? Basicamente, qualquer que seja o objetivo da negociação, né, haverá pelo menos 3 variáveis que afetam sensivelmente a negociação em si, que é o chamado poder, o tempo e a informação. Tá? Mas o que quer dizer poder? Como assim tempo? Vamos ver com alguns detalhes. Não são muitos slides, eu já disponibilizei eles para vocês lá, inclusive em 2 formatos, no formato PowerPoint mesmo e no formato PDF, para que parece que ficou um pouquinho menor, tá? Quem tiver, pode baixar lá. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro sobre poder, depois sobre tempo, depois sobre informação, tá? Então poder e a negociação, basicamente. Então a variável poder, ela está sempre presente de uma certa forma, tá? Opa, perdão. Desculpa. Eita, vai lá, volta. Aí, aqui. Então, a variável poder, né, ela está sempre presente em uma negociação. Pode ser uma negociação pequena, grande, né? Quando você negocia, por exemplo, com seu filho, digamos, eu tenho filhos, né? Meu filho tem 21, a idade praticamente aí de alguns de vocês. Tá? Então, eu negocio com ele a utilização do carro, eu divido com ele meu carro. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Tem que negociar e fazer, e eu posso utilizar, por exemplo, um poder, que é o poder de eu sou um cara mais velho, minha utilização é alguma coisa talvez mais importante do que a sua. Vamos supor que seja isso. É um exemplo meio bobo, mas de uma certa forma eu posso exercer esse poder. Sou eu que comprei o carro e está resolvido. Ou seja, é um poder que está sendo utilizado dentro da negociação, que acabou não sendo uma negociação, né? Acabou impondo uma determinada condição. Então, no momento em que você vai negociar, olha, eu posso utilizar essa condição. Tá? Normalmente, quando a gente fala de negociação, o poder acaba intrinsecamente influenciando a própria negociação. Tá? Então, esse é o aspecto que a gente quer falar. Então, o poder dentro da negociação, ele influencia sobre diferentes aspectos. Tá? Então, por exemplo, aqui tem dois pontos talvez interessantes para a gente ver. Observe aqui, ó. As pessoas têm poder quando possuem capacidade de provocar os resultados que desejam, ou quando dispõem de capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas no modo que elas querem que sejam feitas. Ou seja, uma capacidade, uma condição de uma certa forma, colocar uma vantagem sobre o processo de negociação. Tá? E aqui a habilidade de influenciar pessoas ou situações. É, de uma certa maneira, um poder. Tá? A gente pode dividir esse poder em 2 aspectos. Um chamado poder pessoal e outro poder circunstancial, que acontece dependendo do tipo de negociação e do ambiente e como a coisa está rolando. São poderes circunstanciais. E o outro são poderes pessoais. Tá? Por poderes pessoais, está aqui o menininho com os superpoderes, né? O que seriam, basicamente? Eu poderia enumerar como primeiro poder o poder da moralidade. Ou seja, quando uma pessoa está dentro do processo de negociação e ele é reconhecidamente reconhecidamente uma pessoa ética, leal, de boa fé, honesto, decoro e probidade, ou seja, de uma certa maneira, ele pode, a partir dessa moralidade, estabelecer uma condição, né, de poder. Ou seja, no momento em que eu falo, que eu afirmo alguma coisa, essa minha condição da moralidade pode, vamos dizer assim, exercer uma força dentro dessa negociação que, de uma certa maneira, pode ser considerado como o poder da moralidade, ok? Eu não falei, mas vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Beleza? Tudo bem? Continuando, né? Nós temos também o chamado poder da atitude, ou seja, aquela pessoa que, de uma certa forma, executa, né? Que ela toma a frente, ela de uma certa maneira, tem aquele poder da realização
da execução das coisas, também, de uma certa maneira, pode ser considerado como se fosse um poder dentro de uma relação de negociação. Quando, olha, não, vamos buscar isso, vamos fazer assim, olha, se a gente fizesse isso, ou seja, a atitude, de uma certa forma, pode gerar um favorecimento àquela pessoa, porque as ideias para resolver o problema, eventualmente, estão partindo dela. Então, de uma certa forma, ela pode puxar um pouco a sardinha para o lado dela. Então, essa atitude pode ser considerada também um poder. Tudo bem? Vamos lá, que mais? O poder da persistência, né? Aquela história de que venço pelo cansaço. Eu estou ali, estou buscando, estou fazendo, tenho uma meta estabelecida, vou buscar essa condição, não desisto, sempre estou trabalhando em cima disso, ou seja, eventualmente a persistência pode ser algo, né, que aquela pessoa que detém essa condição, que ela não, vamos dizer assim, peca por tentar encerrar ou tornar aquilo, tornar aquele processo mais rápido, isso acaba, vamos dizer assim, é, 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 eventualmente não atendendo ao, não buscando aquele objetivo dela. E quando a pessoa é persistente, busca e tem a paciência de buscar, né, de ser efetivamente uma pessoa paciente ou persistente, isso pode ser considerado também um poder dentro do processo de negociação. Tudo bem? Perguntas? O que mais? Outro poder pessoal, obviamente, o poder de persuasão. No momento em que eu estabeleço, por exemplo, uma situação em que a minha condição de convencimento ela é superior à dos demais, né? No momento em que, a partir da minha condição de argumentação, a forma como eu levo o processo para que as pessoas, de uma certa forma, aceitem aquela condição, isso também é considerado um poder de persuasão muito forte e muito importante dentro de uma mesa de negociação. Tanto é que, eventualmente, quando você tenta buscar um grupo que poderia representar a empresa, aquelas pessoas mais persuasivas, que utilizam uma argumentação de melhor qualidade, eventualmente levam vantagem em relação àqueles outros que, em tese, não conseguem argumentar adequadamente ou são mais lentos nesse processo e acabam deixando a desejar no processo de negociação. Então, o poder de persuasão é um aspecto, uma variável importante dentro da negociação. Tudo bem? Continuando, que nós temos, né? Então, finalizando a parte de poderes pessoais, vamos falar um pouquinho dos circunstanciais. O que é a circunstância, o contexto? De uma maneira geral, né, eles invocam a situação, o momento da negociação e a influência, vamos dizer assim, que de uma certa maneira esses poderes circunstanciais têm sobre o processo de negociação, tá? Então vamos lá, poder do especialista. O que é o poder do especialista? O especialista é aquele ou aquela que detém um conhecimento superior aos outros, ou eventualmente profundo num determinado aspecto, técnico, por exemplo, naquela condição, e que, a partir da sua posição e do seu conhecimento, ele exerce isso no processo de negociação, fazendo com que as pessoas, de uma certa forma, acabem tendo que acatar aquela condição. Então, a questão do especialista é um aspecto importante. Quando a gente for pensar nessa questão, e a gente vai fazer isso na montagem de uma determinada equipe, é importante que a gente traga sempre especialistas, pessoal com bastante conhecimento naquele assunto, para que, vamos dizer assim, esse poder possa surgir na mesa de negociação, tá? Então, conhecer o assunto, né? Ou eventualmente até aqueles que têm um conhecimento profundo, por exemplo, da empresa na qual você está conhecendo, você está negociando, né? Esse conhecimento do outro lado também pode ser um ponto importante a ser considerado, a ser colocado, tá? Tudo bem? Alguém queria falar alguma coisa? Vou continuar. Poderes circunstanciais, poder do investimento, ou seja, aquele que de uma certa forma tem maior capacidade financeira, né? Então você está negociando com uma grande empresa. Obviamente que a grande empresa tem condições de bancar eventuais prejuízos ou pode até investir mais em relação àquilo que você teria condições. Então isso
dá, de uma certa forma, a essa empresa um poder, né, de ter condições de agir financeiramente ou economicamente, talvez desbalanceando um pouco a negociação a favor dela, certo? Então, esse é um aspecto a ser trabalhado aí. Tudo bem? O que mais? Poder da posição. Tá? É claro que no momento em que você tenha uma pessoa com maior, vamos dizer assim, posição hierárquica e que eventualmente esteja presente naquela, naquela negociação, aquela pessoa, pela sua própria posição, acaba gerando um poder, traz para ela um poder e um desbalanceamento na negociação. Isso acaba sendo importante, eventualmente, você perceber no momento da preparação para a negociação quem vão ser os negociadores, a quem é que vai estar presente na mesa de negociação. Caso tenha pessoas, eventualmente, em cargos que não são equivalentes aos seus, por exemplo, tá? Isso poderia gerar um desbalanceamento em termos de poder nessa condição. Ficou claro? Essa figurinha é a clássica aí, né? Vamos lá. O poder da legitimidade. Quando eu tenho, por exemplo, um conhecimento sobre o ponto de vista legal, da legislação, na qual aquele assunto que está sendo tratado na mesa de negociação tem, vamos dizer assim, alguns aspectos vinculados, né? O conhecimento da legislação e a utilização desses elementos da legislação faz com que eu ganhe, vamos dizer assim, esse chamado poder da legitimidade. Isso, obviamente, pode ser utilizado por ambos os lados, e normalmente é balanceado em relação a isso. Mas, caso um deles não tenha essa condição e o outro apresente, né, obviamente que esse aqui acaba gerando ou trazendo para ele um poder que o outro lado não teria na mesa de negociação. Tudo bem? O que mais? O poder da concorrência. O que seria essa concorrência? De uma certa forma, eu posso imaginar que quando eu estou negociando, por exemplo, com uma empresa e que eu tenho a possibilidade de trazer, não para essa mesa, mas eu posso dizer assim, olha, mas o seu concorrente ou a outra empresa ou outro fornecedor pode trazer ou traz esse tipo de facilidades ou condições de pagamento, por exemplo, ou prazo de entrega melhor ou algo nesse sentido. Então, eu estou trazendo para dentro da mesa de negociação um poder que a concorrência me fornece, né? Essa informação, essa lição de casa que eu fiz, com base na informação de como a concorrência poderia agir, acaba me fortalecendo na mesa de negociação com essa questão do favorecimento em relação às potenciais situações que a concorrência poderia oferecer em contrapartida daquilo que a empresa está me oferecendo. Então, é algo comum, né? Quando você vai comprar uma televisão, por exemplo, e você está lá discutindo, negociando com o vendedor, você pode dizer assim, não, mas na loja X eles estão fazendo dessa maneira, assim, 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 assado. Você está trazendo o poder da concorrência para dentro da tua negociação. Ficou claro? Perguntas? Fala, Matheus. Não? Qualquer coisa me interrompam. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente já fecha. Poder do precedente. O que quer dizer precedente? É coisa que aconteceu. De uma certa maneira, eu posso ter uma noção ou uma informação de como as negociações anteriores, o que o outro lado já levou a término com outros atores, por exemplo, ou o mesmo com a mesmo tipo de empresa, esse conhecimento daquilo que já aconteceu me dá, de uma certa forma, uma noção de quais são os limites, de quais são as condições que normalmente aquela empresa utiliza ao negociar, né? Então, isso acaba me dando esse poder, né? No momento em que eu entro para uma negociação, já sabendo normalmente quais foram as ações que aquele outro lado já tomou em relação a outros aspectos, isso acaba gerando, me dando maiores subsídios para poder trabalhar
e buscar, eventualmente, aqueles benesses que ele já ofereceu em outras situações. Ficou claro? Sim. Beleza. O poder dos riscos. O que quer dizer riscos? Quando eu tenho, obviamente, estou negociando alguma situação que envolva algum tipo de risco. O que é risco? Risco é alguma coisa, é uma incerteza que eu, de uma certa forma, acabei gerando, botando um número nela. Né? Quando eu sei, por exemplo, que vai chover amanhã, agora eu não sei necessariamente qual é o percentual, a probabilidade de chuva, eu tenho uma incerteza. Será que vai chover amanhã ou não? É uma incerteza. Agora, existe 70% de chance de chuva amanhã. Então, existe um risco associado a isso. Ou seja, quando eu consigo colocar um número nessa incerteza, essa incerteza passa a ser risco. E aí, vamos pensar na minha negociação, no momento em que eu estou buscando um determinado aspecto e determinadas condições nas quais a negociação vai se encaminhando, isso pode gerar determinados riscos à minha operação. Né? Riscos de gerar prejuízo, risco de eu ter, eventualmente, um prazo de entrega não atendido, riscos, eventualmente, de eu ficar sem o produto, o insumo para a minha produção. Então, existem fatores que, eventualmente, podem causar riscos num processo de negociação. E no momento em que eu consigo quantificar, né, que eu consigo, primeiro, compreender a existência desses riscos, quantificar, né, ou seja, traduzir esses riscos e, eventualmente, buscar, através de algumas alternativas, mitigar esses riscos, ou seja, reduzir esses riscos através de, eventualmente, algumas ações que, de certa forma, vão cobrir esses potenciais problemas, né, esses potenciais riscos, isso acaba me dando uma condição de poder no momento em que eu estou fazendo esse processo de negociação. Ficou claro? Sim, professor. Beleza. Fala, mano. Apesar de existirem os riscos, você nunca pode, tipo, se colocar em tipo, uma posição inferior, né? Tipo, apesar de poder acontecer, você sempre tá, tipo, ter que mostrar posicionamento que você tem condição de resolver eles, né? Dependendo do tipo de abordagem que a gente está tendo, por exemplo, se eu estou negociando com uma grande empresa o fornecimento de matéria-prima para a minha empresa, certo? Imagina que exista o risco de eu ficar desabastecido, certo? Então, existe esse risco. Claro, né, no momento em que eu estou negociando isso e tal, prazo de entrega, esse tipo de coisa. Claro que eu vou ter que, apesar da existência desses riscos, eventualmente eu posso ter algum tipo de ação que me permita evitar não somente o risco, mas não perder a própria posição de força dentro dessa negociação. Imagine que, claro, no momento em que eu estabeleço, por exemplo, uma condição de preço mais em conta, mas aí o meu fornecedor diz o seguinte: não, mas para essa condição de preço eu não consigo te entregar nesse prazo, eu vou ter que ter um prazo maior, né? Porque nesse preço, assim, ou seja, eu estou analisando uma situação que está me gerando um risco. Agora, qual é o meu poder de negociação? Como é que eu tenho que trabalhar essa questão para eventualmente mitigar esse meu risco e, ao mesmo tempo, manter essa posição e tentar buscar aquele preço mais baixo? Percebe? Acho que é isso, né, que você comentou. Aham, não, sim, entendi. Beleza. Então vamos continuar. Não tem muito mais, mas vamos ver. Aqui que nós poder da informação. Aqui ele coloca como poder da informação, e obviamente a informação é realmente poder. Né? O fato de você ter mais informação gera vantagem para você. Ou seja, quando você faz a sua lição de casa antes de entrar na negociação, você entra realmente com mais condição de, de obter aquilo que é o teu objetivo, ou seja, a sua lição de casa com base na concorrência, com base naquilo que já passou, ou seja, no conhecimento que você tem da empresa, no conhecimento que você tem, eventualmente, daqueles negociadores. Tudo que é informação que você consiga traduzir é algo fundamental e importante dentro dessa situação. Ok? Tanto é que, além de ser um poder circunstancial, ele tem um capítulo à parte só para ele. Tá?
Além disso, obviamente, tem o poder da barganha, ou seja, a condição de você, de certa forma, traduzir essa condição, aquilo que a gente falou lá com o poder pessoal, de você ser persuasivo, né? A maneira como você consegue, eventualmente, ter a possibilidade de barganhar, né? De uma certa forma, em conjunto com o poder da concorrência, algo que vai gerar para você uma, um fator a mais dentro desse processo de negociação. Tá? O poder de barganha também é um dos elementos aí importantes dentro desse contexto. O que mais que nós temos? Então, essa classificação, eu queria ler isso aqui rapidinho com vocês, nos leva a uma reflexão sobre a complexidade que é definir o termo poder sob o ponto de vista da negociação. Poder, então, é uma coisa... Poder do quê que a gente está falando, né? Então, deve-se considerar que a humanidade geralmente esteve submissa a ideias e sonhos de grandes negociadores. A ânsia pelo poder, relação entre predador e presa, opressor e oprimido fazem parte do mundo de contraste em que se vive atualmente. Tá? Então, quando a gente fala de negociação, de uma maneira geral, a gente tem que buscar a identificação dessa condição e, principalmente, quando você está se preparando, você tem que identificar esses potenciais fontes de poder, principalmente do outro lado, para tentar replicar no seu lado, eventualmente. Então, você sabe que vai ter um especialista do lado de lá, você tem que levar um especialista. Você vai ter alguém que conhece a legislação, você tem que ter alguém que conhece a legislação. Tá? Então, né, é importante tentar esse equilíbrio para que você não fique desguarnecido ou, vamos dizer assim, numa posição desvantajosa quando você está entrando numa negociação, principalmente de grande porte. Claro, não na negociação que a gente vai fazer individualmente ali, numa compra numa televisão, mas, obviamente, quando você faz a sua lição de casa, você sabe o que o seu concorrente faz, o que o concorrente faz, quais são as ofertas e tal. Isso acaba te dando vantagens nesse processo de negociação. Por quê? Aquele outro que está ofertando, ele sabe o que o concorrente está fazendo, ele sabe que o preço dele é X e o do concorrente é Y. Então, se você não sabe que o concorrente é Y, que o concorrente está oferecendo a Y, você tem menor poder nesse processo de negociação. Acho que ficou claro mais ou menos essa questão do poder, né? Qualquer coisa a gente retoma isso, não tem problema. Vamos falar um pouquinho sobre tempo, tá? Tempo, basicamente, é uma variável importante, né? Porque normalmente a gente pode considerar que ele afeta o processo de negociação. Normalmente, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba deixando para o final do processo de negociação, obviamente, o fechamento, a tomada de decisão, a execução disso. A parte do próprio processo de negociação, né? Abertura, barganha, né? Trocas e tal, testes até que você faz, lança um balão de ensaio referente a uma determinada ideia para verificar qual é a reação, eventualmente utiliza outras técnicas que a gente vai ver mais à frente, né? Confrontando, né? Duvidando, para ver qual é a reação do outro lado. Isso acaba gerando, né? Consumindo tempo. E se você necessariamente acaba querendo encurtar, né? Querendo apressar essa situação, você acaba provavelmente eliminando algumas possibilidades que você obteria, eventualmente, se o processo levasse o seu tempo normal ou tivesse, vamos dizer assim, o tempo a seu favor, de uma certa forma. Claro que a gente está falando de uma situação que, eventualmente, pode estar limitada para você. Então, você tem um prazo final, o seu tempo limite pode não ser pode ser menor do que o tempo limite do seu concorrente, daquele com quem você está negociando. Então, você acaba tendo uma certa desvantagem, porque você quer que a coisa aconteça mais rapidamente. E o mais rapidamente vai acabar forçando você a aceitar uma proposta que eventualmente não é aquela melhor para você, que você obteria caso você tivesse mais tempo de negociação. Isso é algo também, é um fator importante, tá? Então, o tempo pode favorecer tanto um lado quanto o outro, dependendo das circunstâncias. Não obstante, algumas observações devem ser feitas. São alguns pontos importantes que eu já acabei falando com vocês, né? Eu tenho aqui, por exemplo, como a maior parte das concessões e acordos ocorrerá no fim ou depois, é importante ou interessante ser paciente. Isso é um aspecto legal, né? Paciência, né? É um dos poderes pessoais, sei lá, que estão indicados lá anteriormente, e é importante que você tente buscar essa condição,
Tá? O que mais? Em uma negociação litigiosa, por exemplo, a melhor estratégia é que a outro lado não saiba qual é o seu limite de tempo, quanto tempo você tem em termos de negociação. Se ele souber, ele pode postergar para deixar ultrapassar o seu prazo limite e acaba gerando ou forçando você a aceitar um acordo que não seja o mais adequado. É aquela história. Se a outra pessoa sabe que você tem limite de tempo, acaba gerando para você uma condição importante e acaba, vamos dizer assim, deixando você mais fraco na própria negociação. O que mais? Do outro lado, ainda que pareça calmo, é importante a gente lembrar, né? Mesmo que o outro lado pareça calmo, sempre existe um prazo limite. Na maioria das vezes, a tranquilidade que exibe oculta muita tensão e pressão. É óbvio, né? Dependendo da capacidade ou da condição que a outra pessoa tem em termos de experiência com negociação, você às vezes não percebe, mas obviamente existe pressão, existe prazo limite, tanto para você quanto para ele. Então, ninguém fala exatamente sobre isso, mas é algo que eventualmente pode ser discutido. E às vezes até aquela história, quanto tempo você tem, qual é o prazo que nós temos para essa negociação e tal, assim, assado. São perguntas que eventualmente você acaba tendo ou aparecendo dentro desse contexto. Vamos para frente. Opa, perdão. Ações precipitadas devem ser tomadas somente quando for a garantia da vantagem, ou seja, quando você tem já algo que a outra pessoa já concedeu, então o ideal é que, se você já está numa vantagem, se você obteve aquilo que te fez buscar essa negociação, o ideal é você terminar o mais rápido possível, né? Então, quando o vendedor tem e consegue escutar de você que você aceita a compra daquela televisão, daquele carro, de qualquer coisa que você está comprando, ele imediatamente já tira o talão de pedido e vamos fazer lá, já. Então, vamos colocar aqui seus dados, seu CPF, me passe aqui. Ele quer encurtar, ele não quer ficar conversando mais sobre as características técnicas da televisão. Ele quer já fechar o pedido. Tá? Quando ele escuta, quando ele percebe que você já foi convencido, ele já parte para fechamento. Então, isso faz, obviamente, um bom vendedor, um bom negociador sob esse ponto de vista. Entender o tempo. Tá? Tempo e perseverança, né? Não se alcança o melhor resultado rapidamente, a gente já falou. Quando se aproxima o prazo limite, pode ocorrer uma mudança de poder entre as partes. É óbvio, aquela história. Então, você estava concentrando as suas reivindicações, não queria abrir mão, mas o teu tempo limite está acabando. E você acaba tendo que, né, ceder, porque você não pode ultrapassar aquele período de tempo. Hoje eu preciso fechar isso, tá? Ou algo nesse sentido. Ficou claro isso, né? Qualquer coisa avise. Então, as pessoas não podem não mudar, mas com o passar do tempo, as circunstâncias mudam. O tempo pode favorecer um lado como o outro, depende das circunstâncias. Portanto, é preciso ser paciente, ponderado, tranquilo e sensato, mas de olho no relógio, pois o tempo é dinheiro. Tá? O que mais? Vamos falar sobre informação rapidamente, porque a gente já falou bastante sobre informação. Quer dizer, informação é tudo aquilo que, de uma certa forma, gera poderes circunstanciais, né? Mas ela merece um destaque, né? Então, tem algumas questões interessantes aqui. Tem uma citação de Sun Tzu aqui, Arte da Guerra, né? Talvez a maioria de vocês conheça, mas quem não conhece, é um livrinho pequenininho, vale a pena a leitura, né? Principalmente para vocês que estão buscando essa área de gestão, né? Veja aqui, ó. Antes de ordenar o acampamento, informa-te da posição dos teus inimigos. Analisa o terreno e escolhe o mais vantajoso. Informação, saber onde eles estão, qual é o teu terreno, informação. É fundamental dentro da questão estratégica. Tá? Então, algumas frases só, a gente já está finalizando. Nos dias de hoje, a informação para muitas empresas é tratada como algo essencial. Tanto é verdade que muitas delas possuem profissionais que atuam com inteligência de mercado. Profissionais qualificados e treinados para captar informações de mercado, concorrentes e etc. São cuidadosamente filtrados pela organização e servirão de apoio e base em decisões estratégicas de negócio. E, obviamente, essas decisões ou essas informações podem alimentar uma mesa de negociação, um dos lados. Se você tem uma equipe ou fez uma pesquisa, buscou informações com maior profundidade que o outro lado, com certeza você tem vantagem. Informação é chave, é poder nesse caso. Então, ela está intimamente relacionada com o poder de conhecer as necessidades, ou seja, pode encaminhar ao sucesso, afetar a avaliação da realidade e as decisões que serão tomadas. Basicamente,
Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem as duas situações. É um erro terrível teorizar antes de termos informação. Mais um. Informação é poder. Aquele que adquire mais informação em qualquer âmbito tende a evoluir mais, a conquistar mais espaço e a ganhar na mesa de negociação. Bom, basicamente o que eu tinha para a gente conversar em termos de negociação e as variáveis, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês, é exatamente isso, tá? Claro que existem outros aspectos que a gente vai precisar cobrir nesse lado da negociação, mas é uma condição que a gente precisava levar em consideração esses fatores e a gente vai em seguida tratar de outras questões específicas à negociação. Aí estou aberto à discussão, perguntas. A gente tem ainda alguns tempo, temos 5 minutos ainda dentro dessa sessão. Se a gente precisar de mais, a gente abre outro Zoom. Pode falar. Por mim, tranquilo. Ok. Quem mais? Luana, Eliel, Fernando, Rosana, Paulo, Rafael Tudo Nobre. certo, professor. Tudo tranquilo, professor. Tudo bem? Bom, vejam, são conceitos relativamente professor. simples, mas são importantes, tá? Essa questão do poder na negociação, a gente vê claramente acontecendo. Aí você entra numa negociação, você vê que o outro lado eventualmente está mais fraco ou muito mais forte que você. O que determina isso? Tá? Pode ser um poder pessoal ou pode ser circunstancial. Ele pode ser especialista naquilo ou eventualmente ele pode ter um poder moral ou ele tem um poder financeiro. Tá? Então, por que eu quis trazer esses diferentes aspectos? Porque, de uma certa forma, um aspecto fundamental para a gente entrar numa negociação é conhecimento, é informação. Só que informação em relação a esses aspectos de poder também é fundamental. Entender qual é o grau de influência ou qual é a questão relativa a outras situações, outras negociações que já aconteceram no passado. Ou seja, de uma maneira geral, entender essas relações de poder numa mesa de negociação é fundamental para a gente se preparar adequadamente. Ok? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Ok? Maravilha, professor. Falou, Uma Eliel. aula e é uma aula de grande importância porque quando você entra numa organização, você tem que ter essa percepção para você poder se dar bem nela. Se você não entender, jogar ali, você acaba se dando mal. Exatamente. Você precisa entender o ambiente, né? E é importante ter essa questão. E eu vou colocar, a Rosana está perguntando se tem alguma atividade para hoje. Tem, tá? Eu vou propor para vocês já lá imediatamente, ao desligar aqui, eu vou colocar para vocês lá a questão que eu gostaria que vocês colocassem lá no fórum. É uma coisa simples, tá? Mas é importante que vocês participem, como todos os fóruns, nesse segundo bimestre, ele está já desde o comecinho considerando a atividade valendo pontuação para aqueles 2,5 lá no final, tá? Beleza? Puts. Não esqueça, todo dia tem um negócio. Bom, De daí boa, falou, professor. na sexta-feira a gente continua. Falou, gente. Um Beleza. abraço. Daqui a pouquinho está lá no Abraço, fórum já a informação e a gravação desse vídeo de hoje. Abraço. Tchau. Tchau.